Olá, olá, vimos até agora como declarar e fazer a chamada de funções, vimos também sobre os parâmetros, mas podemos nos deparar com diversos tipos de declaração de função, ou seja, podemos ver isso quando estivermos a ver a descrição da função, ou seja, conteúdos que falam acerca de função, podemos nos deparar com vários tipos de função. Então, para esta aula, iremos ver algum tipo de declaração de função. Ou seja, primeiro iremos, neste caso, iremos ver a declaração da função. Neste caso, a declaração normal que estivemos a ver da aula, a partir da aula 14 em diante. E para o efeito, nós dissemos que para declarar a função temos que usar a palavra reservada function e de seguida o nome da nossa função. Neste caso, o nome da nossa função será pessoa nome. Neste caso, ele vai receber um parâmetro que será o nome, né? E recebido o parâmetro, aqui onde vai ficar o bloco de código. Neste caso, nós podemos inserir blocos de código, ou seja, vários códigos dentro da nossa função. Mas para o efeito, nós só queremos cá apresentar o nome da pessoa. Neste caso, a função, ou seja, esta função é a declaração. Este tipo é o tipo de declaração normal da função, onde estivemos a ver desde a aula 14, neste caso, onde simplesmente vamos fazer a chamada da nossa função e a nossa função recebe parâmetros. Estamos a fazer chamada dentro do console.log. Então, desta feita, podemos node expressões.js undefined. Por que dá undefined? Vamos perceber o que está a dar undefined. Logo pessoa, Arsênio, nome. Ok, nós cometemos cá um erro. Neste caso, eu escrevi cá, vamos colocar o bloco de código, ou seja, bloco de código. Neste caso, nós não colocamos cá um bloco de código. Eu queria aqui fazer isto, console.log, nome, e fazer somente a chamada fora do nosso bloco de código com o devido argumento. Então, como podemos ver, ele cá imprime Arsênio. Ou seja, poderia haver mais bloco de código ou seja, poderíamos cá colocar vários códigos dentro deste bloco. Dizer que também poderíamos colocar vários tipos de dados, ou seja, fazer chamada de outro tipo de dado, podendo ser numérico, boolean, uma outra função, poderíamos chamar uma outra função, poderíamos colocar o tipo objeto, array e entre outros tipos existentes no JavaScript. Temos um outro jeito de declarar a função, que se chama expressão da função. E para poder fazer esse tipo de declaração de função, vamos, neste caso, dar o const, neste caso, função soma. Essa função vai somar. E nós fazemos com que a nossa soma receba uma função. Neste caso, function número 1, número 2, return número 1 mais número 2, console.log
Vamos chamar a nossa função soma recebendo os devidos parâmetros. Ok, temos esse tipo de função. Neste caso, Ctrl X, chama-se expressão da função. Neste caso, temos esse tipo de função que é chamada de expressão da função. Neste caso, para declararmos uma expressão da função, nós fazemos a declaração, ou seja, fizemos a declaração da variável soma do tipo const, ou seja, vai ser cá uma constante e irá receber uma função. Neste caso, vai receber uma função e nesta função nós inserimos lá os parâmetros. Como queremos somar dois números, inserimos lá o primeiro parâmetro, neste caso o primeiro número e o segundo número, e temos cá um bloco de código onde nos irá retornar, ou seja, é o bloco onde inserimos as instruções da nossa função, onde nos irá retornar o resultado de número 1 e o número 2. E fora do nosso bloco, ou seja, fora da nossa expressão da função, fazemos lá a chamada da função juntamente com o console.log para nos mostrar na tela o dado resultado. Vamos fazer esse teste. E como podemos ver, ele retorna-nos o valor 7. Retorna-nos o valor 7. E falar um pouco da diferença da função, neste caso a declaração da função, que é a declaração normal, e a declaração de expressão da função. A declaração de expressão da função, a diferença existente é que na declaração da expressão da função, ou seja, não temos o nome da função exatamente. Somente declaramos, ou seja, somente estamos a fazer uma declaração de uma variável que irá receber, neste caso, uma função. Neste caso, podemos dizer que a função que ele irá receber é uma função anônima, porque não é exatamente o nome da nossa função. E na declaração da função normal, ou seja, da declaração da função normal, nós cá podemos perceber que temos cá uma função e a nossa função o nome da nossa função é nome e ela recebe parâmetros. Essa também recebe parâmetros, mas não tem um nome específico para essa função, ou seja, é uma função anônima. E a outra diferença é que na função normal, a função normal ela possui o processo de hosting, sendo que na função na expressão da função, a expressão da função não possui o processo de hosting. O processo de hosting é pegar variáveis e funções e listar no topo do nosso programa. Nosso programa ou arquivo, vamos dar esse exemplo de hosting. Neste caso, processo de hosting. Como eu bem dizia, o processo de hosting vamos declarar uma função normal function e esta função podemos simplesmente retornar Arsenio e fazer o processo de hosting. Vamos fazer a chamada da nossa função normal, neste caso da nossa função nome. Que é isso? Nome. Vamos na sequência e como podemos ver, ele cá faz a chamada da nossa função, ou seja, nós declaramos a nossa função na linha abaixo da chamada. O processo de hosting vai permitir com que leve, ou seja, pegue a nossa declaração e passe, neste caso ele vai passar a nossa declaração para o topo do nosso programa. Neste caso o topo é lá em cima, mas eu vou colocar aqui embaixo só para melhor percepção, ou seja, melhor percepção e para colocar bem perto da nossa
chamada, ou seja, ele vai carregar esta declaração e colocar acima da nossa chamada. Esse é o processo de hosting, sendo que para a expressão da função, o processo de hosting não será possível. Neste caso vamos usar esta função para dar um exemplo, e nesta função nós queremos fazer essa chamada. Ok, já temos a chamada, então vamos simplesmente colocar aqui e vamos comentar este código. Este também vamos comentar. Ctrl S e vamos rodar. Como podemos ver, ele traz-nos uma gama de erro, ou seja, ele nos indica qual é o arquivo e qual é em que parte do código. Neste caso, na linha 28. Na linha 28 é este aqui. Ele diz que a soma, erro de referência. Ele diz que não consegue acessar a soma antes de inicializar a variável soma neste caso, e por conta da expressão da função. Isso por conta da expressão da função. Como eu bem dizia, a diferença é essa. E desta feita vou terminar por aqui, agradecer pelo tempo e pedir que compartilhes o vídeo. Até mais e tchau.